O apóstolo Paulo, ele escreve aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13 e 14, ele diz assim: Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção e a remissão dos pecados. O que Paulo está dizendo? Que Cristo Jesus, ele nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para o reino de Deus. Então aqui claramente ele está mostrando que existem dois reinos. Por que o diabo tem autoridade sobre o planeta Terra? Porque Deus, quando criou o homem e o colocou no Éden, ele deu autoridade para Adão. Mas no momento em que Adão ele cede à tentação de querer realmente ser como Deus e desobedeceu a Deus, ele entregou as chaves da autoridade deste mundo para o diabo. Quando Satanás tentou Jesus lá no deserto, ele disse: se você me adorar, eu te dou todos os reinos desse mundo. E Jesus não falou: não, o reino não é seu, é do Deus. Ele simplesmente falou: eu não vou te adorar, somente a Deus adorará. E repreendeu o diabo. E ele tinha poder realmente? O diabo tinha, era dele. Martini, tem várias questões aqui que eu quero abordar. Uma delas é o seguinte: para você estar numa batalha espiritual, você não precisa acreditar, concorda? A pessoa acredita ou não. Ah, eu não acredito nisso, de mundo espiritual, de batalha. A alma dela está sendo disputada, mesmo que ela não saiba, mesmo que ela não queira, não é? É igual num país, você não concorda com a guerra. Você tá no meio da guerra. E os caras decidem guerrear, você tá na guerra. Você tá no meio da Ucrânia e fala: eu não concordo com a guerra. Vai tomar tiro do mesmo jeito, se você não proteger. É isso aí. Então, uma das coisas é essa, assim, a pessoa pode nem acreditar, mas se ela não tomar cuidado, ela tá sujeita a essas regras do mundo espiritual, aos ataques, e não tá usando as armas também. Outra coisa, qual é a diferença entre uma guerra no mundo material e uma guerra no mundo espiritual? Mas eu acho que a gente pode primeiro separar o que é o mundo espiritual e o mundo terreno, né? O mundo material. Eu gostaria, Vilela, de começar trazendo uma base bíblica para isso. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 13 e 14, ele diz assim: ele nos libertou, Cristo, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção e a remissão dos pecados. O que Paulo está dizendo? Que Cristo Jesus, ele nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para o reino de Deus. Ou seja, então aqui claramente ele está mostrando que existem dois reinos que estão batalhando entre si. Agora, a gente precisa, antes de entrar nessa questão de a diferença da guerra do mundo físico para o mundo espiritual, a gente vai chegar lá, a gente precisa começar definindo os termos. O que é um império? O império, no original, no grego, né, o Novo Testamento foi escrito na língua grega, o grego koiné, a palavra exousia significa domínio e autoridade. Significa uma autoridade por jurisdição e domínio legal. Ou seja, por que o diabo tem autoridade sobre o planeta Terra? Porque Deus, quando criou o homem, Adão, e o colocou no Éden, ele deu autoridade para Adão. Mas no momento em que Adão ele cede às tentações, a tentação de querer realmente ser como Deus e desobedeceu a Deus, ele entregou as chaves da autoridade deste mundo para o diabo. Isso é tão difícil de entender. Como que Deus permite que o diabo circule? Porque Deus ele age em cima da sua palavra e da lei que ele criou. Ele não pode voltar atrás. Ele não volta atrás, não é que ele não pode. O seu caráter impede que ele quebre a palavra. Ele não pode mentir. Entendeu? Agora, ele engendrou um plano na eternidade, até antes da criação da Terra, para resgatar todos nós disso. E o plano é através de Cristo. Mas é óbvio que Deus respeita a lei que ele mesmo estabeleceu. Porque quando Jesus estava na Terra, ele certa vez disse: olha, o príncipe deste mundo vem aí, e eu não tenho parte nenhuma com ele. Quando Satanás tentou Jesus lá no deserto, ele disse: se você me adorar, eu te dou todos os reinos desse mundo. Jesus falou: não, os reinos não são teus. E ele não estava falando por falar. Não, ele falou: estou te oferecendo. E ele tinha poder realmente. O diabo tinha, era dele. Entendeu? E Jesus não falou: não, o reino não é seu, é do Deus. Ele simplesmente falou: eu não vou te adorar, somente a Deus adorarás. E repreendeu o diabo. Agora, um dia, Jesus vai retomar esse reino. Vai tomar de Satanás. Quando a gente vê na grande tribulação, a abertura dos selos,
Aquele livro selado com 7 selos por fora e por dentro é a escritura de propriedade do planeta Terra. Então, naquele período da grande tribulação, Deus vai começar a destruir todas as amarras de Satanás e vai trazer de volta o planeta Terra para si mesmo e vai reinar neste planeta durante 1000 anos lá no reino milenar. Mas aqui é para dizer o seguinte, que o império significa autoridade legal, jurisdicional. Se Deus quisesse, ele falava assim, ó, imediatamente Satanás ia desaparecer. Mas ele não fez isso porque foi ele quem estabeleceu o domínio legal da terra e deu ao homem. E o homem entregou para Satanás na hora que ele rompeu com Deus. Agora, trevas, por sua vez, né, na filosofia dá a ideia de ignorância. Por exemplo, a gente ouve os comentários de filósofos falando da era das trevas, quando as pessoas não tinham acesso ao conhecimento, à leitura. Não, na Bíblia, trevas significa mais do que ignorância. Significa um sistema que governa os pensamentos, os desejos, a cultura e o destino das pessoas. Em outras palavras, o império das trevas está dominando todos quantos não têm a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, poderes, domínios. São demônios poderosíssimos. Cujo líder maior é Satanás. Ou seja, quem é que pode vencer o império das trevas? É o homem? É a sua inteligência, a intelectualidade? É o negacionismo? Dizer, não, eu não estou nessa guerra, eu não creio que isso vai pegar em mim. Não. Por quê? Porque o império das trevas, ele coloniza consciências. O que é que, por exemplo, os gregos fizeram quando eles dominaram as nações? Eles impuseram cultura, impuseram uma língua. Isso tudo é chamado de helenização. Com o passar dos anos, os países foram perdendo a sua cultura, perdendo a sua língua, a ponto de alguns judeus, por exemplo, da Alexandria, já não conseguirem mais nem ler o hebraico. Eles não conseguiam ler as escrituras, tiveram que traduzir a Bíblia por uma versão chamada Septuaginta, porque eles não tinham condições de falar a língua dos seus antepassados. Ou seja, o que Deus está nos dizendo que esse império das trevas, ele coloniza consciências. É por isso que você vê uma mentalidade nesse mundo de pessoas achando que elas decidiram aquilo por elas mesmas. Na verdade, elas são subproduto de uma colonização, de uma mentalidade que foi criada a partir do mundo espiritual das trevas. Então ele impõe valores, o império impõe valores, não existe escolha, você não tem escolha. Ele normaliza o pecado, não é o que nós estamos vivendo hoje? Aquilo que para Deus era abominação, hoje é normal. Ele aprisiona identidades e ele vende um discurso de liberdade, mas na verdade ele está entregando cativeiro. Prisão. Então é a pessoa, não, eu quero ser livre, eu quero ser isso, eu quero ser gato, eu sou um gato. Não, eu sou uma árvore, eu sou isso. E as pessoas acham isso natural. Drogas. Drogas, não, eu sou livre para usar drogas, eu quero viajar. Você conhece um drogado que entrou nesse caminho e agora sai disso, na boa? Claro que não. Ou seja, o império das trevas, ele não é a ausência de alguma coisa. Não é liberdade, não é, vamos dizer assim, não é anarquia. Não, não existe anarquia. Anarquia, na verdade, é você ser contra qualquer tipo de poder, de arqueia, autoridade, mas, na verdade, você não sabe que o indivíduo anarco, ele, na verdade, ele é preso ao império das trevas. Agora, já o reino de Deus, a gente precisa entender também. Porque tem muita gente que pensa que pode, ô Vilela, pode falar, não, eu creio em Deus, mas eu quero viver minha vida. Não. O império das trevas, ele te domina. O reino de Deus, ele te dá a oportunidade de decidir. Mas uma vez que você quer fazer parte dele, você tem que saber que este reino tem um rei. E esse rei é Jesus. Esse reino tem uma lei. E essa lei é a Bíblia. Esse reino tem uma cultura. A cultura da sua palavra. Esse reino tem uma cidadania.
Um cidadão, ele tem privilégios e responsabilidades. E esse reino tem um futuro inevitável, porque este reino é um reino eterno e que jamais terá fim e que não vai perder. O fato de Deus estar permitindo uma série de desmandos e coisas horrorosas já era decidido por ele mesmo e está debaixo da sua soberania. Mas um dia, todos esses desmandos que nós estamos vendo vai acabar. Então, o reino de Deus não é um lugar para você visitar. É um governo para obedecer. Eu estou dizendo isso porque hoje o evangelho está se tornando bacana, é cool ser evangélico. Você vê personagens aí que vivem uma vida completamente contrária à vontade de Deus, né? Mas faz um gol, levanta a mão para o céu, dizendo para a glória dele, ou então fala de Deus como se estivesse falando de qualquer coisa, mas na verdade eles querem se livrar da parte ruim, segundo a sua visão, de um reino, onde você é, sobretudo você é um filho, mas você também é um súdito, porque o rei, ele precisa ser obedecido. Deus não mudou a sua maneira de ser. Ou você o obedece, ou você não está debaixo das suas promessas. É assim que funciona. Então, o reino não é uma coisa opcional onde você escolhe visitar. Não, hoje aqui eu vou entrar numa igreja, vou num culto, vou fazer uma promessa, mas depois eu posso voltar para a minha vida onde eu sou o Senhor da minha vida. Onde é o que eu faço o que eu quero, onde eu decido fazer o que eu quero, e na hora do perrengue eu peço a Deus, porque eu também não quero pertencer ao império das trevas. E aquilo que o nosso amigo, como é que ele chama? Homer. O Homer? O Homer, ele falou, o muro é do diabo. Né? Ele começou dizendo isso. O muro é do diabo. Não existe neutralidade nesse mundo, Vilela. Não existe pessoa neutra. Ou ela está de um lado, ou ela está do outro lado.